Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 3 de maio, nosso texto está no livro de Números, no capítulo 10. Falou mais Yahvé a Moisés, dizendo: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás. Te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Quando as tocarem ambas, então toda a congregação se congregará a ti, à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar só uma, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão da banda do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo tocardes, então partirão os arraiais que se alojam da banda do sul. Retinindo as tocarão para suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. E os filhos de Arão, sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por testemunho perpétuo nas vossas gerações. E quando na vossa terra sairdes a pelejar contra o inimigo que vos aperta, também tocareis as trombetas retinindo, e perante Yahvé vosso Deus haverá lembrança de vós, e sereis salvos dos vossos inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades, no princípio dos vossos meses, também tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos, sobre os vossos sacrifícios pacíficos, e vos serão por lembrança perante vosso Deus. Eu sou Yahvé vosso Deus. Aconteceu no segundo ano, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação. E os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas do deserto, no Sinai. E a nuvem parou no deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito de Yahvé, pela mão de Moisés. Porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, segundo seus exércitos, e sobre o seu exército estava Naasson, filho de Aminadab, e sobre o exército da tribo dos filhos de Issacar, Natanael, filho de Zuar, e sobre o exército da tribo dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Então desarmaram o tabernáculo, e os filhos de Gerson e os filhos de Merari partiram, levando o tabernáculo. Depois partiu a bandeira do arraial de Ruben, segundo os seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisur, filho de Sedeur, e sobre o exército da tribo dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Então partiram os coatitas levando o santuário, e os outros levaram o tabernáculo, enquanto estes vinham. Depois partiu a bandeira do arraial dos filhos de Efraim, segundo seus exércitos, e sobre o seu exército estava Elisama, filho de Amiúde. E sobre o exército da tribo dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. E sobre o exército da tribo dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Então partiu a bandeira do arraial dos filhos de Dan, fechando todos os arraiais, segundo seus exércitos. E sobre o seu exército estava Aiezer, filho de Amizadai. E sobre o exército da tribo dos filhos de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. E sobre o exército da tribo dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estas eram as partidas dos filhos de Israel segundo seus exércitos quando partiam. Disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: Nós caminhamos para aquele lugar de que Yahvé disse: Vô-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque Yahvé falou bem sobre Israel. Porém ele lhe disse: Não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. E ele disse: Ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olhos nos servirás. E será que, vindo tu conosco e sucedendo o bem que Yahvé nos fizer, também nós te faremos bem? Assim, partiram do monte de Yahvé, caminhando de 3 dias. E a arca do concerto de Yahvé caminhou diante deles, a caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem de Yahvé ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Era, pois, que partindo a arca, Moisés dizia: Levanta-te, Yahvé,
e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E pousando ela, dizia: Volta, ó Yahvé, para os muitos milhares de Israel. Salmos, hoje o Salmo 46 e 47. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará a romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Yahvé dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras de Yahvé, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. Yahvé dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo de número 47. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque Yahvé Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, e Yahvé subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores. Cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Cantares, hoje o capítulo 8, o último capítulo, e a gente encerra o livro de Cantares. Ah, quem me dera que foras meu irmão e que tivesses amamentado aos seios de minha mãe. Quando te achasse na rua, beijar-te-ia e não me desprezariam. Levar-te-ia e te introduziria na casa de minha mãe e tu me ensinarias. E te daria a beber vinho aromático e do mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua direita me abrace. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que queira. Quem é esta que sobe do deserto e vem encostada tão aprazivelmente ao seu amado? Debaixo de uma macieira te despertei. Ali esteve a tua mãe com dores. Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo. Labaredas de Yahvé. As muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, certamente a desprezariam. Temos uma irmã pequena que ainda não tem peitos, e que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, cercá-la-emos com tábuas de cedro. Eu sou um muro, e os meus peitos com as suas torres. Então eu era aos seus olhos como aquela que acha paz. Teve Salomão uma vinha em Baal-Hamon. Entregou essa vinha a uns guardas, e cada um lhe trazia o seu fruto 1000 peças de prata. A minha vinha que tenho está diante de mim. As 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão, e 200 para os guardas do seu fruto. Ó tu que habitas nos jardins, para a tua voz os companheiros atentam. Fazem-ma, pois, também ouvir. Vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo ou ao filho dos corços sobre os montes dos aromas. Amém? Vimos os nossos textos de hoje, então,
em Números, no capítulo 10, a organização do povo, a partida, a sua saída, como o tabernáculo ia protegido em meio aos exércitos das tribos, mas muito interessante a fala de Moisés a Deus, quando se levantavam para a jornada começar, para caminhar, para seguir o caminho, ele dizia: levanta-te, Senhor, e vai adiante de nós, dispersando os inimigos, endireitando as veredas, livrando-nos do mal nesse caminho. Mas quando eles se assentavam, ele dizia: vem, Senhor, e esteja conosco, fique perto, volte. Que a gente tenha essa consciência, que enquanto estamos em meio a batalhas, jornadas, o Senhor está diante de nós. Mas há um momento em que nós precisamos falar: Senhor, vem e fica comigo. Naquela hora do descanso, na hora que nós estamos em paz, no repouso. Eu não digo dormindo, deitado, não é isso. É um repouso espiritual, emocional, que você deseje a presença do Senhor. Fala: Pai, fica comigo agora, né? Já que eu não estou em guerra, fica aqui. Mas no momento em que é necessário se movimentar, partir, lutar por alguma coisa, que o Senhor esteja adiante, que Ele vá na frente, que a gente possa segui-lo, seguir as suas orientações. Amém? E os Salmos, bom, hoje o Salmo 46, um dos meus favoritos com certeza, e eu amo cada vírgula desse Salmo, mas diz que o Senhor é um socorro bem presente na hora da tribulação. Então Deus, Ele realmente sabe no momento em que nós precisamos, em que Ele esteja pelejando por nós, que Ele vá como homem de guerra adiante de nós e que nós possamos aqui, como diz, aquietar. Aquietar é você não ficar com aquela luta interna, mas que a confiança de saber quem é o Senhor, o que Ele faz, qual é o seu poder. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, é que o nosso coração se aquiete na consciência de quem é o Senhor. E aí o Salmo 47 fala: cantai louvores com inteligência. Então Deus nunca requer de nós uma entrega, uma oferta, uma fé que seja pobre em conhecimento, em consciência, em lucidez. Não, não é fanatismo, é uma compreensão que nos dá a convicção de quem Ele é e o que Ele pode, e por isso confiamos nele, porque sabemos quem Ele é. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, justo, maravilhoso, nós te damos graças neste dia pelo seu amor e misericórdia. Clamamos a Ti, ó Pai, que esteja sempre conosco e que nos momentos de batalha o Senhor vá adiante, mas que em tempos de repouso a Sua presença seja evidente sobre as nossas vidas. E no nome de Jesus, Pai, que possamos aprender de forma inteligente e consciente quem o Senhor é, o que o Senhor faz, quais são os seus propósitos, para que a nossa fé possa ser sempre edificada, fundamentada no Senhor. É o que te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom!